Senadores e especialistas debatem renegociação das dívidas dos estados. TCU recomenda rejeição das contas de 2015 da ex-presidente Dilma Rousseff. Avança no Congresso medida provisória que facilita a privatização de empresas do setor elétrico. E pacientes humanos vão para a segunda etapa de testes da fosfoetanolamina, a pílula do câncer. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu hoje o refinanciamento da dívida dos estados. A audiência pública reuniu economistas, parlamentares e representantes dos estados para debater um projeto de lei da Câmara que autoriza a União a ampliar o prazo de refinanciamento das dívidas. O projeto de lei complementar da Câmara número 54 estabelece um plano de auxílio ao Distrito Federal e aos estados, além de medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. Na prática, os estados ganhariam um prazo adicional de 20 anos para dívidas já refinanciadas desde 1997. O governador do Piauí, Wellington Dias, usou o primeiro ano de mandato, em 2015, como exemplo para explicar as dificuldades enfrentadas por quase todos os estados da federação. Para cumprir despesas previstas e determinadas pela Constituição, 25% de educação, 12% em saúde, aposentado, repasse para os poderes, precatório, dava 109% das nossas receitas. O ex-secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, Júlio Bueno, admitiu que a administração das finanças do Estado falhou a partir de 2014, mas que a razão maior da crise local é a desaceleração da economia brasileira que derrubou a arrecadação do Estado. Queria ressaltar, para acabar um mito que existe, que a receita do Rio é petróleo. Não é. A receita do Rio é basicamente ICMS. O Rio tem uma economia sofisticada. O Rio tem indústria petroquímica, aliás, o Rio tem a segunda maior parque siderúrgico do Brasil, o Rio tem a segunda ou terceira petroquímica do Brasil, o Rio tem a segunda ou a terceira indústria automobilística do Brasil. Então, eu queria chamar a atenção que o grande problema, o principal problema, foi a desaceleração brasileira. A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, apontou a evolução dos gastos com inativos como ponto central da crise dos estados. 64% entre 2009 e 2015. Em curto período de tempo, isso daqui já está descontado a inflação. Então, é um crescimento real de 64% nesse curto período de tempo. O especialista em finanças públicas, Raul Veloso, acredita que o único caminho para superar a atual situação dos estados e da União é a austeridade. E deu um conselho para a equipe econômica do governo. Ela não pode brincar com emissão monetária para financiar déficit público no Brasil. Nós já tivemos hiperinflação, nós não queremos voltar para a hiperinflação, mas se nós perdermos o controle do déficit e continuarmos financiando déficit com emissão monetária, a gente sabe que nós vamos chegar lá, nós já tivemos lá. Eu não estou inventando aqui uma coisa teórica ou da história. Não, o Brasil é campeão em hiperinflação no mundo. O presidente do Senado recebeu hoje o relatório de contas de 2015 da ex-presidente Dilma Rousseff. No documento, o Tribunal de Contas da União pede que o Congresso rejeite as contas da ex-presidente da República. O presidente do TCU, Haroldo Cedras, e o relator da matéria, José Múcio, entregaram o parecer a Renan Calheiros. O relatório apontou cerca de 10 irregularidades nas contas de Dilma Rousseff. Entre elas está a omissão de passivos da União junto a bancos públicos. O tribunal também apontou que o governo voltou a usar recursos do Banco do Brasil para pagar despesas do Plano Safra. Olha, basicamente foram quase os mesmos. Primeiro as pedaladas, né, que foram a questão do dinheiro do Tesouro com os bancos oficiais. Essas foram as questões mais... Basicamente foram essas e mais algumas coisas. Nós sugerimos a não aprovação das contas de 2015. Agora cabe ao Congresso fazer a apreciação final. Tomou posse hoje pelo PSDB do Maranhão, Pinto Itamaraty. Ele é primeiro suplente do senador Roberto Rocha. Avança no Congresso a medida provisória que facilita privatizações no setor elétrico.
A comissão mista que avaliou a MP aprovou nesta manhã texto que permite à União transferir o controle de geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia para o setor privado. A medida também transfere da Eletrobras para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é formada por entes privados, a gestão de fundos usados para promover a universalização do acesso à energia. O texto segue agora para o plenário da Câmara, onde são esperados debates intensos. Esse vai ser um embate importante, porque o PT tem uma posição política divergente, tanto é que essas empresas estão há 13 anos, algumas delas há 13 anos, federalizadas para serem privatizadas e não foram. Portanto, o PT está expressando o que foi o governo dele. O atual governo entende que deve privatizar. E há um outro embate que é onde devem ser geridos os fundos, que o PT levanta uma questão de não achar muito conveniente a solução dada. Eu também tinha restrições, mas como eu não fui capaz de encontrar uma solução melhor, estou deixando a solução do governo. A chamada pílula do câncer passou para a segunda fase dos testes em humanos. A nova etapa começa na segunda-feira, dia 10 de outubro. O anúncio foi feito hoje pelo Instituto do Câncer de São Paulo. A TV Senado vai exibir a partir de hoje uma série de matérias sobre a fosfoetanolamina sintética. O assunto chegou ao Congresso há um ano. Em poucos meses, quem sabe até nas próximas águas de março, vamos saber se a fosfoetanolamina sintética é realmente eficaz no tratamento contra o câncer. É quando devem sair os resultados da segunda fase dos testes em humanos, que começaram a ser feitos no fim de julho. O hospital responsável é o ICESP, Instituto do Câncer de São Paulo. O estudo é uma iniciativa do governo do estado. Na primeira fase, 10 voluntários com câncer tomaram a pílula durante 2 meses. Como foi verificado que a fosfo é segura, a pesquisa segue para a próxima etapa, que vai envolver 210 pacientes, 21 em cada grupo. São 10 grupos com os tipos mais comuns da doença. O grupo que demonstrar alguma resposta ao tratamento vai para a fase 3. Nessa fase, esses grupos serão expandidos progressivamente, podendo chegar a até 100 pessoas em cada um. No final, o estudo completo pode envolver até 1.000 pacientes. Compara o tamanho do tumor inicial com o tamanho do tumor ao longo do tempo. Se ele diminuir de tamanho, ótimo, está funcionando. Se ele ficar sem modificação, também a gente considera a doença estável. Mas se ele tiver um aumento do tamanho do tumor ou aparecimento de novas lesões, aí a gente pode saber que houve uma progressão da doença. Então, a droga não está sendo efetiva, a gente precisa retirar o paciente do estudo. Uma coisa que pouca gente sabe é que há uma regra na Anvisa que permite que um medicamento seja registrado antes mesmo de completadas todas as fases de testes em humanos. Se há um medicamento que demonstrado na fase 1 e na fase 2 que são seguros, e começa a fase 3, essa fase 3 tem resultados promissores, a Anvisa permite o registro do medicamento nessa fase, sem precisar completar a fase 3, exatamente porque nós estamos tratando de garantir o acesso das pessoas. No caso da fosfoetanolamina, se proporia ser uma inovação radical, comercializada, registrada no Brasil e fabricada no Brasil, teria total prioridade para avaliação na Anvisa. Um produto que recebe a priorização, ele é analisado 75 dias após a sua submissão na agência. Milhares de pessoas que entraram com liminares na justiça para terem acesso a fósforo esperam com ansiedade o resultado dos estudos. Se ela não curar, pelo menos ela vai me manter viva, assim espero, como os remédios de pressão alta mantêm vivos. Nós temos um robusto arcabouço probatório que indica simplesmente o que? Uma melhora da qualidade de vida de mais de 15.000 pacientes. As evidências são enormes, até as pedras já afirmam os fins terapêuticos dessa substância. Além do estudo em São Paulo, uma outra frente de pesquisa foi organizada pelos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia ainda em 2015. 4 laboratórios vinculados a centros de pesquisa públicos
estão envolvidos no processo. Ao contrário do estudo paulista, que já começou testando humanos, esse decidiu recomeçar tudo e refazer os testes de laboratório em células e em animais antes de seguir para os estudos com pessoas. Um relatório divulgado em agosto pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará atestou a eficácia da substância em camundongos. A pesquisa comparou a fósforo com um medicamento já usado contra o câncer. Os dois conseguiram reduzir o tamanho do tumor, o remédio em 93% e a fósforo em 64%. De acordo com o pesquisador que coordenou o estudo, embora o efeito da fosfetanolamina tenha sido menor, o resultado é considerado promissor. Se nós levarmos em consideração que os efeitos colaterais do uso da fosfetanolamina, com a dose que foi utilizada no tratamento desses animais, foi praticamente inexistente, então a substância passa a ser uma substância promissora. Precisa ser estudado, é isso. Tem uma atividade alguma? Tem. Acho que não é o primeiro dado que a gente vê isso, mas isso é diferente, completamente diferente de estar validado e de poder ir para a prática diária no outro dia. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.